4 indicadores do momento de você fechar o seu negócio. Esse é o tema desse vídeo, mas antes eu peço para você se inscrever no nosso canal, deixa o like aqui embaixo. Meu nome é Renan Faria, sou contador e diretor da Reales Contábil, e como muitas empresas abrem e têm sucesso, outras empresas acabam tendo que fechar. E aqui eu vou mostrar para vocês aí 4 indicadores que a gente vai discutir, considerando a possibilidade de você fechar a sua empresa. Vou compartilhar minha tela e a gente vai discutindo cada indicador. O primeiro indicador, ele está relacionado à dificuldade do pagamento dos impostos. Basicamente aí os impostos, eles são um percentual da tributação que você aplica no seu preço de venda. Então, quando eu faço vendas, eu estou fazendo uma precificação onde eu coloco a minha margem de lucro, o meu tributo, outros custos adicionais. Eu faço a minha venda, a partir do momento que o cliente me paga, eu pago toda essa cadeia de impostos, de custos, e eu fico com a minha margem de lucro. A minha margem de lucro vai fazer com que eu, na medida que eu faça mais operações, eu tenha prosperidade no meu negócio. Caso eu não tenha muitas vendas, eu vou ficar aí refém de uma série de problemas, porque eu já comprei do meu fornecedor, eu tenho funcionários para pagar, mas como que eu vou fazer isso? Mas a questão aí do pagamento dos impostos acontece muito quando você faz muitas vendas, você não tem a organização do controle dos impostos, e aí você não paga os seus impostos, vai empurrando com a barriga isso para frente, e chega no momento que você tem uma dívida muito grande, atrelada a multas e juros, que o governo cobra e não é barato, não é baixo, e aí você fica numa situação totalmente descontrolada, e aí tem que fazer parcelamento, o parcelamento também tem multas e juros, coisa muito alta, então fica numa situação muito complicada para você manter esse aspecto aí de você ter essa dificuldade do pagamento dos impostos e essas consequências caso esses impostos não sejam pagos. Indicador número 2, aí ele está relacionado à dificuldade no pagamento da folha de pagamento mais impostos, no caso, os impostos da folha de pagamento. Então, se para você todo mês for uma coisa muito difícil para você conseguir pagar os seus funcionários em dia, isso também é um ponto que você precisa considerar de análise. Você contrata os funcionários com um determinado objetivo. E esses funcionários, eles precisam te dar o retorno, eles precisam contribuir, agregar na operação para que você justifique a existência da contratação desses funcionários. Então, se você está tendo dificuldade para pagar os funcionários, esse é um ponto muito crítico. Mas pior do que isso, muitas empresas acabam fazendo o quê? Eles até pagam com muita dificuldade os funcionários, não paga FGTS, não paga INSS, vai deixar para pagar o FGTS quando? Quando for fazer a rescisão do funcionário. E aí você tem que juntar o custo da rescisão, mais o FGTS, mais o INSS que ficou em aberto. Então, ficou uma bola de neve muito grande que para você tentar conseguir resolver e organizar isso, como é que faz? Aí você tem que pegar empréstimo, você tem que, de repente, ter uma venda muito alta para conseguir justificar, caso a sua precificação esteja certa, justificar cobrir esse custo que você tem, esse passivo que está em aberto. Então você vê que você fica numa situação aí completamente complicada quando você tem essa dificuldade tanto de pagamento da folha de pagamento e também dos impostos relacionados a essa folha de pagamento. Outra questão também é de manter a dificuldade de manter os custos fixos, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, numa academia. A pessoa abre uma academia, faz investimento no maquinário, faz toda aquela estrutura, deixa tudo pronto, abre a academia, zero alunos no primeiro momento, mas ele já tem que estar funcionando, ar-condicionado já tem que estar ligado, as luzes, funcionários, professores, pessoal da limpeza, já tem que estar tudo funcionando, recepção, já tem que estar tudo funcionando para você receber o cliente número 1, o aluno número 1. Então, nessa situação, você tem que ter o que aí? Você tem que ter um caixa para você conseguir justificar um período de tempo que você vai ter aí, nesse exemplo de academia, ter um número de alunos suficiente para pelo menos cobrir o custo fixo. E aí, a partir daquele momento, você consegue ali cobrir esse custo fixo e depois você vai cobrir os custos variáveis até você chegar no momento que você aí vai ter a sua margem de lucro que vai justificar toda essa operação. Então,
muitas empresas acabam tendo muita dificuldade em manter os custos fixos, e isso aí é um momento inicial que a empresa, quando faz a abertura, ela não tem as vendas suficientes para cobrir esse custo fixo, então ela precisa ter um capital para justificar esse custo fixo por um determinado período, na minha visão aí, no mínimo uns 6 meses de existência da empresa, até a empresa conseguir gerar vendas suficiente para cobrir esses custos fixos. Então, se você chegou numa situação que você está tendo dificuldade para manter o seu custo fixo, então você precisa considerar aí a possibilidade de, por exemplo, reduzir o seu custo fixo, ir para um lugar com um aluguel menor, economizar na energia, ver alternativas que vão fazer você ter economia, porque basicamente aí num processo de nascimento e crescimento de uma empresa, o custo fixo ele de fato ele é apertado no primeiro momento, vamos botar aí uns 6 meses. Nesse período a empresa ela tem que botar um capital próprio para justificar esse período onde a empresa está ficando conhecida, está conseguindo fazer as suas primeiras vendas, mas a partir do momento que passou desse período, a empresa precisa sobreviver via vendas. Tá? Mais um ponto aqui em relação ao quarto indicador é em relação à geração de caixa negativo. Geração de caixa negativo nada mais é do que você ter uma operação onde as suas receitas sejam superiores às suas despesas. Num primeiro momento, como nesse exemplo do terceiro indicador eu falei, de manter os custos, a dificuldade de manter os custos fixos, de repente você vai começar a empresa com custos, né? Sempre você começa um negócio com despesas. Isso é fato. Você não sabe como que vai vir as receitas, mas as despesas já vão vir. Isso é fato, já está lá. Então você precisa ter aí num primeiro momento capital para conseguir cobrir esses custos fixos. Esses custos eles vão ser superiores à sua receita. E aí vai chegar um determinado momento que as suas receitas precisam ser superiores à sua despesa. Existem, por exemplo, casos onde a empresa opera em grande parte do ano no negativo. Porém, em alguns períodos do ano, ela consegue ter vendas tão expressivas a ponto de cobrir todos esses períodos que a empresa ficou no negativo. Mas, numa empresa normal, aí, a não ser que tenha alguma particularidade na sua empresa, uma empresa normal ela precisa ter receitas superiores às despesas durante todo o período do ano. Às vezes, né, quando chega no final do ano, você tem que fazer o pagamento de 13º dos funcionários, e então você já pode ser que nesse período você tenha um caixa negativo, as suas despesas sejam superiores à sua receita. Porém, no final do ano, a análise precisa ser: o meu saldo a minha geração de caixa, ela foi positiva ou negativa? Ela tem que ser positiva. Nenhuma empresa sobrevive com geração de caixa negativo. Quando você tem geração de caixa negativo, você está o quê? Precisando botar capital do sócio no negócio, ou você botar um capital de fora, um empréstimo para você fazer a empresa sobreviver. Mas empresa com geração de caixa negativo, ela não sobrevive. Então é importante que você tenha aí consciência desses indicadores para você avaliar a possibilidade de ajustes que precisam ser feitos para você conseguir manter o seu negócio. Mas se de fato todos esses pontos estejam muito críticos na sua empresa, então de repente é um momento de você pensar em fechar a sua empresa. De repente você abriu no momento que não era oportuno, mas era um sonho seu, mas de fato esses indicadores eles fazem com que você analise de uma forma externa como que isso está refletindo na operação e na viabilidade do seu negócio. Então é importante você avaliar a possibilidade de fechar o seu negócio, repensar num novo modelo mais enxuto, com menos custos, para você sim conseguir ter a possibilidade de abrir de novo uma empresa e prosperar no seu negócio, tá bom? Obrigado aí por acompanhar esse vídeo até agora e eu te aguardo aí no próximo conteúdo.